O Catecismo em minha vida. Meditação dos textos do Catecismo da Igreja Católica a partir da página do Vaticano. A celebração do mistério cristão. Este é o penúltimo vídeo do artigo 3, o sacramento da Eucaristia. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. Os frutos da comunhão. A comunhão aumenta a nossa união com Cristo. Receber a Eucaristia na comunhão traz consigo, como fruto principal, a união íntima com Cristo Jesus. De fato, o Senhor diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. A vida em Cristo tem o seu fundamento no banquete eucarístico. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai, também aquele que de mim se alimenta, viverá por mim. Quando nas festas do Senhor, os fiéis recebem o corpo do Filho, proclamam uns aos outros a boa nova de que é dado o penhor da vida, como quando o anjo disse a Maria de Magdala: Cristo ressuscitou, eis que também agora a vida e a ressurreição são conferidas àquele que recebe Cristo. O que o alimento material produz na nossa vida corporal, realiza-o a comunhão de modo admirável na nossa vida espiritual. A comunhão da carne de Cristo ressuscitado, vivificada pelo Espírito Santo e vivificante, conserva, aumenta e renova a vida da graça recebida no batismo. Este crescimento da vida cristã precisa ser alimentado pela comunhão eucarística, pão da nossa peregrinação, até a hora da morte, em que nos será dado como viático. A comunhão afasta-nos do pecado. O corpo de Cristo que recebemos na comunhão é entregue por nós, e o sangue que nós bebemos é derramado pela multidão para a remissão dos pecados. É por isso que a Eucaristia não pode unir-nos a Cristo sem nos purificar, ao mesmo tempo, dos pecados cometidos e nos preservar dos pecados futuros. Sempre que o recebemos, anunciamos a morte do Senhor. Se nós anunciamos a morte do Senhor, anunciamos a remissão dos pecados. Se de cada vez que o seu sangue é derramado para a remissão dos pecados, eu devo recebê-lo sempre, para que sempre ele perdoe os meus pecados. Eu que peco sempre, devo ter sempre um remédio. Tal como o alimento corporal serve para restaurar as forças perdidas, assim também a Eucaristia fortifica a caridade, que na vida cotidiana tende a enfraquecer-se. E esta caridade vivificada apaga os pecados veniais. Dando-se a nós, Cristo reaviva o nosso amor e torna-nos capazes de quebrar as ligações desordenadas às criaturas e de nos radicarmos nele. Uma vez que Cristo morreu por nós, por amor, quando nós fazemos memória da sua morte, no momento do sacrifício, pedimos que esse amor nos seja dado pela vinda do Espírito Santo. Suplicamos humildemente que, em virtude desse amor, pelo qual Cristo quis morrer por nós, também nós, recebendo a graça do Espírito Santo, possamos considerar o mundo como crucificado para nós e sermos nós próprios
crucificados para o mundo. Tendo recebido o dom do amor, morramos para o pecado e vivamos para Deus. Pela mesma caridade que acende em nós, a Eucaristia preserva-nos dos pecados mortais futuros. Quanto mais participarmos na vida de Cristo e progredirmos na sua amizade, mais difícil nos será romper com Ele pelo pecado mortal. A Eucaristia não está ordenada ao perdão dos pecados mortais. E isso é próprio do sacramento da reconciliação. O que é próprio da Eucaristia é ser o sacramento daqueles que estão na plena comunhão da Igreja. A unidade do corpo místico. A Eucaristia faz a Igreja. Os que recebem a Eucaristia ficam mais estreitamente unidos a Cristo. Por isso mesmo, Cristo une todos os fiéis num só corpo, a Igreja. A comunhão renova, fortalece e aprofunda esta incorporação na Igreja, já realizada pelo batismo. No batismo fomos chamados a formar um só corpo. A Eucaristia realiza esta vocação. O cálice da bênção que abençoamos não é comunhão com o sangue de Cristo? O pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo? Uma vez que há um único pão, nós, embora muitos, somos um só corpo, porque participamos desse único pão. Se sois o corpo de Cristo e seus membros, é o vosso sacramento que está colocado sobre a mesa do Senhor. É o vosso sacramento que recebeis. Vós respondeis, amém? Sim, é verdade. Àquilo que recebeis, e ao responder, o subscreveis. Tu ouves esta palavra, o corpo de Cristo, e respondes, amém. Então, sê um membro de Cristo, para que o teu amém seja verdadeiro. A Eucaristia compromete com os pobres. Para receber, na verdade, o corpo e o sangue de Cristo, entregue por nós, temos de reconhecer Cristo nos mais pobres, seus irmãos. Saboreaste o sangue do Senhor e não reconheces sequer o teu irmão. Desonras esta mesa, se não julgas digno de partilhar o teu alimento, aquele que foi julgado digno de tomar parte nesta mesa. Deus te libertou de todos os teus pecados e te convidou para esta mesa. E tu, nem mesmo assim, te tornastes mais misericordioso. A Eucaristia e a unidade dos cristãos. Perante a grandeza deste mistério, Santo Agostinho exclama: ó sacramento da piedade, ó sinal da unidade, ó vínculo da caridade. Quanto mais dolorosas se fazem sentir as divisões da Igreja que rompem a comum participação na mesa do Senhor, tanto mais prementes são as orações que fazemos ao Senhor, para que voltem os dias da unidade completa de todos os que creem nele. As igrejas orientais, que não estão em comunhão plena com a Igreja Católica, celebram a Eucaristia com um grande amor. Essas igrejas, embora separadas, têm verdadeiros sacramentos e, principalmente, em virtude da sucessão apostólica, o sacerdócio e a Eucaristia, por meio dos quais continuam unidos a nós por vínculos
estreitíssimos. Portanto, uma certa comunhão in sacris é não só possível, mas até aconselhável em circunstâncias oportunas e com aprovação da autoridade eclesiástica. As comunidades eclesiais, saídas da Reforma, separadas da Igreja Católica, não conservaram a genuína e íntegra substância do mistério eucarístico, sobretudo por causa da falta do sacramento da ordem. É por este motivo que a intercomunhão eucarística com estas comunidades não é possível para a Igreja Católica. No entanto, estas comunidades eclesiais, quando na Santa Ceia fazem memória da morte e ressurreição do Senhor, professam que a vida é significada na comunhão com Cristo e esperam a sua vinda gloriosa. Se urgir uma grave necessidade, segundo o juízo do ordinário, os ministros católicos podem ministrar os sacramentos, Eucaristia, penitência, unção dos enfermos, aos outros cristãos que não estão em plena comunhão com a Igreja Católica, mas que os pedem por sua livre vontade. Requer-se, nesse caso, que manifestem a fé católica em relação a estes sacramentos e que se encontrem nas devidas disposições. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.